Olá, este é o quarto vídeo do nosso curso de variáveis complexas, MA 044. Vamos começar recordando o que vimos no vídeo anterior. No vídeo anterior, nós falamos sobre funções complexas, e demos alguns exemplos e vimos como a gente podia fazer para, apesar da dificuldade de pensar em visualizar uma função complexa, como que a gente podia traçar um retrato de fase, então algo que a gente podia visualizar e que trazia importantes informações a respeito do comportamento dessa função, o retrato de fase. Vimos também depois como definir o limite, o conceito de limite e continuidade de uma função, exatamente uma função complexa, exatamente igual ao de uma função real. Depois falamos na esfera de Riemann, que era necessário para podermos definir o que se entendia por limite quando a variável fosse para infinito, a variável complexa fosse para infinito. Então, nesse caso, a gente definiu aquilo que era o ponto no infinito. E para fazer um modelo disso, a gente usou a ideia da esfera de Riemann. E depois disso, nós falamos na derivada de uma função complexa e demos alguns exemplos. Vimos o caso em que existia, vimos o caso em que a derivada da função complexa não existia, vimos quando só existia num ponto. Pois bem, depois de falar nisso, agora nós podemos falar em funções analíticas. E esse é o tema desse vídeo e que também será do próximo. Então, vamos falar em funções analíticas. Vamos começar com a definição da derivada de uma função, que é esta que aqui está. Pois bem, como fizemos para calcular isso no vídeo anterior, em alguns exemplos? Veja, como temos aí a variação, meu ΔZ, esse ΔZ é um número complexo, portanto tem uma parte real e uma parte imaginária. Então, ΔZ indo para zero significa que, como vimos, tanto a parte real como a parte imaginária, o ΔX e o ΔY, tem que ir para zero. Então, vejam, os dois têm que ir para zero, mas, como vimos no vídeo anterior, existem diversas formas de fazer isso. Então, veja, aqui eu tenho um ponto Z, e aqui eu tenho um ponto chamando de Z', que é o Z mais ΔZ. Fazer ΔZ indo para zero significa que eu tenho que aproximar o meu Z', esse ponto Z', do ponto Z. E, como a gente viu no vídeo anterior, temos aí, pegamos dois exemplos de diferentes caminhos possíveis, duas diferentes formas de chegar, de se aproximar do ponto Z. Claro, eu peguei aí duas, mas existem infinitas formas de fazer isso. Mas vamos ficar com essas duas, que foi o caso que a gente viu, que fizemos no vídeo anterior. Então, tem duas formas de fazer isso. Então, a primeira, que é esse caminho aqui, que está ilustrado em azul, que é fazendo primeiro o meu ΔX indo para zero. Então, fazendo ΔX indo para zero significa que eu estou percorrendo esse caminho, e depois ΔY indo para zero. Então, aqui. E tem esse caminho aí, magenta, rosa pink, esse outro, que faz primeiro um ΔY indo para zero e depois o meu ΔX indo para zero. Bom, se a derivada existe, então, por um caminho ou por outro, o resultado tem que ser o mesmo. Então, vamos pegar essa definição e pegar o caso geral e ver o que acontece ao longo de um caminho e ao longo do outro. E depois vamos exigir que os dois procedimentos levem ao mesmo resultado. E vamos ver o que é que podemos concluir disso. Então vamos lá. Vamos aqui, primeiro vamos escrever aqui a expressão para a derivada usando a parte real e a parte imaginária da minha função. Então aqui a definição. Então f, a parte real dela é o U, a parte imaginária dela é o V. Então, f de Z mais ΔZ é o U. Só que aqui, então, U de x e y, então é U de x mais ΔX e y mais ΔY. E a outra parte, a parte imaginária, é o V de x mais ΔX e y mais ΔY. Pois bem, então, isso aqui é o f de Z mais ΔZ.
E disso eu vou subtrair meu f de z, que é isso. Então é o u no ponto xy mais i v de xy. Tudo dividido por ΔZ, que é o meu ΔX mais i ΔY. Pois bem, agora, vamos tirar esse i aqui do denominador. Tá? Eu vou fazer o quê? Para deixar um número real aqui, eu vou multiplicar pelo complexo conjugado dele. Tá? Dessa forma, aqui no denominador, eu vou obter o módulo ao quadrado desse número. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar numerador e denominador por ΔX menos i ΔY, o complexo conjugado. Então, vou fazer isso aqui. Tá? Então, ó, no denominador e no numerador eu multiplico por isso, e aqui eu já escrevi o resultado. Né? Um número vezes o seu complexo conjugado é o módulo dele. E o módulo dele, desculpa, o módulo dele é o quadrado. Né? Então, é o que está aqui, o módulo do meu ΔZ ao quadrado. Bom, o que vai acontecer aqui? Tá? Na hora que eu pegar e aqui pegar esses termos aí e abrir essa conta toda aí. Tá? Bom, primeiro eu posso fazer o seguinte, olha, aqui, ó, nota que eu já escrevi, aqui no numerador, tá? Veja que esse u de xy, esse u de x mais ΔX, eu juntei um com o outro, que está aqui. Então, essas duas partes reais eu coloquei aqui, e a parte imaginária, então, que tem essa e esse termo, estão aqui. Tá? Então, esses termos já foram juntados. Então, eu tenho um termo aqui, mais um outro aqui, e o ΔX e o i ΔY. Então, na hora que eu pegar e multiplicar todo mundo aí, eu vou obter 4 termos. Tá? Este vezes o ΔX, este vezes o ΔY, este aqui vezes o ΔX e este vezes o ΔY. Então, eu vou ter 4 termos. Então, vamos escrever cada um desses termos aí. Tá? São esses aqui. Tá? Então, esses são os 4 termos que saem daquela conta. E aonde estava o ΔZ indo para zero, eu estou escrevendo aqui, então, que isso implica que é o limite do ΔX e do ΔY indo para zero. Pois bem, agora, para calcular cada um desses termos aí, eu preciso agora ver como que eu vou calcular esses limites aqui. Tá? E a forma de calcular esses limites depende de qual dos caminhos eu vou percorrer. Se eu percorro um caminho ou outro, isso implica que primeiro eu vou calcular o limite de ΔX indo para zero e depois do ΔY, ou ao contrário. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar para cada um daqueles caminhos, ver quanto que dá cada uma dessas expressões aqui. Começando, então, pelo caminho número 1, tá? O azulzinho. O azulzinho, tá, era aquele que fazia, então, ΔX indo para zero e depois o ΔY indo para zero. Então, aqui está o T1, um termo que a gente viu aqui na página anterior, e veja que agora estou tomando, então, o limite para ΔX indo para zero e depois o ΔY indo para zero. Pois bem, o que vai acontecer? Ó, esse é o termo. Quando eu calcular aqui, tomar o limite de ΔX indo para zero, bom, denominador, o que vai acontecer? O ΔX quadrado mais o ΔY ao quadrado vai sobrar só um ΔY ao quadrado. Nesse termo aqui, tá, que está entre o colchete, tem, olha, u de x mais ΔX, e aqui eu tenho um ΔY aqui, e aqui menos u de xy. Tomando o ΔX indo para zero, vai me dar um termo, u de xy mais ΔY menos u de xy. É um termo diferente de zero. Tá? Mas aqui tem um ΔX sozinho. Então, na hora que eu fizer ΔX indo para zero, isto é diferente de zero, isto aqui é diferente de zero, mas ΔX vai para zero. Então, o resultado é zero. Tá? E depois eu vou ter o limite, então, do ΔY indo para zero de um zero. Né? Então, isso dá zero. Então, esse é o termo T1. Vamos ver agora o termo T2. Então, o termo T2 com o limite para ΔX indo para zero primeiro. Então, o que vai acontecer aqui? Denominador, ΔX vai para zero, então vai sobrar um ΔY ao quadrado. Pois bem, aqui, V de x mais ΔX. Isso vai, o ΔX indo para zero vai ficar V de x, apenas aqui. E aqui o Y mais ΔY. Menos o V de x, Y. Pois bem, um termo diferente de zero. E aqui o ΔY. Então, o que vai acontecer quando eu tomo o limite do ΔX indo para zero? Vai sobrar esse termo, com o ΔX indo para zero,
denominador vai sobrar um delta y ao quadrado. Com esse delta y aqui de cima, um cancela o outro e vai ficar um delta y no denominador. Veja, delta y ao quadrado e o delta y aqui ao quadrado no denominador e esse delta y aqui. Então, cancela um aqui, esse delta y cancela com um desses dois aqui. E sobra o quê? V xy mais delta y menos v de xy dividido por delta y. Para delta y indo para zero. É a definição da derivada parcial da função v, dessa função v aí em relação a y. Tá? Então, essa é a definição da derivada parcial do v em relação a y. Termo T3. Então, o termo T3 tá, é esse aqui. Então, primeiro o limite por delta x indo para zero. Então, é o mesmo caso do T2. Olha, aqui eu tenho um delta y, aqui também eu tenho um delta y. Então, aqui no denominador vai sobrar só o delta y ao quadrado. Aqui esse delta x, x mais delta x vai ficar só o de x. Né? Então, é a mesma coisa. O delta y no numerador cancela um desses no denominador. E esse limite aqui é a derivada do u em relação a y. E tem esse menos i na frente aí. O termo T4. O que acontece com o T4? Vejam, ele é do mesmo tipo do T1. Né? Então, eu tenho aqui, olha, o delta x aqui no denominador. Então, para fazer delta x indo para zero, o denominador vai ficar um delta y ao quadrado. Esse termo aqui vai dar alguém diferente de zero, mas tem esse delta x aqui. E quando eu fizer, então, delta x indo para zero, eu vou ter zero. E o limite para delta y indo para zero de zero é zero. Pois bem, então, isso é pelo caminho 1. Agora, vamos fazer pelo caminho 2, que era aquele caminho rosa, onde primeiro eu tomava delta y indo para zero. Então, caminho 2. Tá? Primeiro delta y indo para zero, depois o delta x. Termo T1. Tá? Esse é o termo T1. Delta y indo para zero. No denominador aqui vai ficar só um delta x ao quadrado. Aqui vai ficar y mais delta y. Então, vai sobrar só o de x mais delta x vezes y. Tá? Vai ser um termo diferente de zero. E o meu delta x. Então, dá isso aqui. Esse delta x com um desses quadrados cancela. E o resultado é o quê? U de x mais delta x menos u de x com delta x para delta x indo para zero. É a derivada do u em relação a y. No caso, a derivada parcial. Né? Então, du de xy em relação a x. Parcial de u, parcial x. Termo T2. Primeiro, a derivada do y. Vejam, o que acontece? Aqui, o termo em v vai dar um termo diferente de zero. O denominador vai ficar só um delta x, né, ao quadrado. Mas aqui eu tenho um delta y. Para delta y indo para zero, vai me dar zero. Limite para delta x indo para zero vai ser zero. Termo T3. O T3 é igualzinho, é o mesmo tipo do T2. Então, vejam, aqui o delta y é a mesma coisa. Então, o resultado vai me dar também zero. E o termo T4, não é surpresa agora que a gente vai esperar que ele seja do mesmo tipo do T1. Né? E, de fato, olha, para delta y indo para zero, aqui no denominador vai ficar só um delta x quadrado, o y mais delta y, então vai sobrar só um y aqui, então delta x com um delta x quadrado, então o numerador cancela um desses no denominador, e o resultado vai ser a derivada parcial do v em relação a x, vezes esse i que estava ali. Então, vamos resumir isso aqui. Ó. Então, cálculo nosso da derivada da função, cálculo da derivada do f em relação a z, através do primeiro caminho, deu isso aqui. Aqui eu estou juntando o termo T1, T2, T3, T4, dá isso. Tá? E pelo segundo caminho, que está aqui, eu estou juntando eles, me dá essa expressão. Ora, se a derivada existe, o cálculo da derivada por um ou por outro caminho tem que dar a mesma coisa. Portanto, isto aqui tem que ser igual a isso. Ou seja, as duas derivadas iguais. E agora, igualando a parte real de uma expressão com a parte real da outra, parte imaginária de uma com a parte imaginária da outra, eu concluo isso aqui, olha. du dx é igual a dv dy. E a derivada de u em relação a y tem que ser igual a menos derivada de v em relação a x.
Tá? Elas estão molduradas aí para destacar essas equações, porque elas são, obviamente, muito importantes. Estas são as equações de Cauchy-Riemann. Pois bem, vamos pegar isso que a gente acabou de mostrar e resumir na forma de um teorema. Eis o teorema. Então, resumindo o que a gente viu, seja f, u, né, u mais iv, né, uma função complexa, e suponha que exista a derivada, né, f' de z em um ponto z0, que é x0 mais y0. Então, as derivadas parciais de primeira ordem de u e v existem, né, em x0 e y0 e satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Tá? Então, esse é um teorema importante que a gente tem que guardar. Aqui eu já escrevi, aqui já usei a notação u com índicezinho x, né, que posso escrever também desta forma ou desse. É uma notação, claro, aqui mais simples, né, ou mais rápida de escrever, menos volumosa, né. Às vezes pode ser conveniente usar uma ou outra, eu vou intercalar uma ou outra conforme a conveniência, né? Tá? Então, vamos deixar isso. Vou mudar, eventualmente, de uma notação para outra, conforme a conveniência. E, importante, tá? Uma coisa importante sobre esse teorema. Tá? As equações de Cauchy-Riemann, elas são condições necessárias para que exista a derivada da função no ponto, mas não suficientes. Veja, condições necessárias, mas não suficientes. Veja, a gente partiu supondo a existência da derivada, então a gente mostrou que vale as condições de Cauchy-Riemann. Então, se tem a derivada, vale Cauchy-Riemann. É uma condição necessária. Nós não mostramos que se vale Cauchy-Riemann, né, então tem a derivada. Não fizemos isso. Tá? Então, para você ter uma condição suficiente, isso é um resultado que nós já vamos mostrar aqui, tá? Para termos uma condição suficiente, é preciso ainda supor a continuidade das derivadas parciais. Então, nós vamos mostrar isso logo. Tá? Mas, então, o que a gente mostrou foi isso. Tá? Que para existir a derivada, então, da função num ponto, tem que valer as condições de Cauchy-Riemann. Portanto, elas são condições necessárias. Vamos fazer alguns exemplos. No vídeo anterior, nós vimos que a função f de z igual a z quadrado é derivável. Né? Então, e vimos até a regra para calcular isso. Então, no caso, a derivada dá 2z. Vamos mostrar, então, que vale para esta função, que vale as equações de Cauchy-Riemann, que elas valem para todo ponto do meu plano. Né? Então, bom, se f de z é z quadrado, nós já sabemos, então, que a parte real é x quadrado menos y quadrado, e a função, a parte imaginária é 2xy. A gente já viu. Então, o cálculo da derivada, a primeira equação de Cauchy-Riemann é u de x igual a v de y. Então, a derivada do u em relação a x é 2x. A derivada do v em relação a y também é 2x, então a primeira equação é satisfeita. A outra é u em relação a y igual a menos v em relação a x. Então, u em relação a y, o que dá? Vejam, dá menos 2y. V em relação a x dá 2y. Então, a derivada de u em relação a y é menos a derivada de v em relação a x. E isso vale, como vocês estão vendo, para qualquer x e qualquer y. Tá? Então, as condições de Cauchy-Riemann valem aqui para todo ponto z do plano complexo. Vimos também no vídeo anterior, em particular, nós calculamos explicitamente isso, né, usando a definição. Né? No caso de cima, eu estou falando que usamos as regras, né, a regra que é a derivada de z elevado a n é nz n menos 1. Mas aqui, esse caso do módulo de z ao quadrado, nós calculamos explicitamente usando a definição. E vimos que ela só é derivável em z igual a 0. Só em z igual a 0 isso era derivável. Portanto, nós esperamos que as condições de Cauchy-Riemann só devam valer, tá? Elas só devam ser válidas em z igual a 0, em x igual a 0 e y igual a 0. Então, vamos ver aqui. Calculando, então, o módulo de z ao quadrado, bom, isso é a parte real mais a parte imaginária ao quadrado, e a parte imaginária disso é 0. Pois bem, então, calculando agora a derivada do u em relação a x,
é 2x. A derivada de v em relação a y, 0. Ou seja, u em relação a x é igual a v em relação a y, a primeira equação, se somente se x for igual a 0. E a outra equação, a derivada do u em relação a y, como vemos aqui, é 2y. Isso, e aqui do outro lado, v em relação a x. A equação de Cauchy-Riemann é u em relação a y é igual a menos v em relação a x. Tá? E isso, então, só é verdade também se e somente se y igual a 0. Tá? Então, como a gente esperava, as condições só valem, então, no ponto z igual a 0. Vamos ver mais um exemplo. Exemplo. Vamos considerar a função f de z dada por essa expressão aqui. Tá? Então, para os pontos z diferente de 0, ela é dada por complexo conjugado de z ao quadrado dividido por z. E para os pontos, para o ponto, né, z igual a 0, ela vale 0. O que nós vamos mostrar é que não existe a derivada desta função no ponto 0, mas as condições de Cauchy-Riemann são satisfeitas nesse ponto z igual a 0. Pois bem, vamos fazer isso e vamos fazer isso como primeiro calcular essa derivada aqui. E vamos fazer isso usando a definição da derivada. Então, a definição, tá? Cálculo então no meu f' de 0, o que é? É o valor da função em 0 mais ΔZ, menos o f em 0, dividido pelo ΔZ, e aí eu tomo esse limite do ΔZ indo para 0. Pois bem, esse primeiro termo aqui é o f de 0 mais ΔZ. 0 mais ΔZ, como ΔZ é diferente de 0, tá? Então eu vou usar essa parte aqui, né? Essa é a definição da minha função. Então vai ser 0 mais ΔZ, complexo conjugado disso, e aí ao quadrado, tá aqui, dividido por z, que é, então, 0 mais ΔZ. Menos o f de 0. Bom, em 0 a função vale 0, é o que está aqui. Tudo isso dividido pelo ΔZ, que é o que está aí. Pois bem, então agora, vejam, aqui eu vou ter um ΔZ complexo conjugado ao quadrado, aqui eu tenho um ΔZ, com esse ΔZ eu tenho um ΔZ ao quadrado, e eu estou colocando aí, então, o complexo conjugado de ΔZ por ΔZ, tudo ao quadrado. Este limite aqui nós já calculamos no vídeo anterior. Tá? A gente pegou esse limite aí e calculou, não ao quadrado, o limite de ΔZ indo para 0 do complexo conjugado de ΔZ dividido por ΔZ. E nós vimos o quê? Que isso dava menos 1 se a gente percorresse o caminho que a gente está chamando de 1, caminho azul. Nós vimos que eles dava 1 se a gente percorresse o caminho 2. E vimos que para um caminho arbitrário, tá, onde a relação, né, quer dizer, um caminho não tão arbitrário, mas para um caminho aqui, né, a relação uma reta, né, ΔY com ΔZ, né, onde a relação dos dois, né, essa relação linear entre eles, né, o ΔY é igual a um lambda ΔX, desculpe, né, ΔY igual a um lambda ΔX para ΔX indo para 0, usando isso aqui, a gente viu que dava isto aqui. Pois bem, como está ao quadrado, tanto o caminho 1 como o caminho 2 vão dar o mesmo limite, mas um outro caminho qualquer diferente aqui, para um lambda diferente, não vai dar. Tá? Não dá igual a 1. Tá? Vai dar um valor diferente. Escolhe um lambda aí qualquer, que você vai ver que vai dar um valor diferente. Tá? Então, conclusão, tá? Não existe a derivada desta função aí no ponto 0. Tá? Cada caminho toma caminhos diferentes, dá um resultado diferente. Pois bem, agora vamos achar as equações de Cauchy-Riemann. Vamos analisá-la. Tá? Pois bem, então, o que eu estou escrevendo aqui? Tá? Eu estou pegando simplesmente esse aqui, ó, o complexo conjugado de z dividido por z ao quadrado, né? Tá? Pegando e escrevendo que z, né, é x mais y, colocando na expressão e calculando. E já, como estava aqui no denominador, tem um z no denominador, né, eu multipliquei pelo complexo conjugado. Então, na verdade, a expressão que está aí foi, no lugar de eu ter z, complexo conjugado de z ao quadrado dividido por z, está o complexo conjugado de z ao cubo dividido por z vezes o complexo conjugado dele, que é o módulo de z ao quadrado. Então, aqui, x2 mais y2, né, o módulo do z ao quadrado, e no numerador ficou o complexo conjugado de z ao cubo. E aí eu separei a parte real e a parte imaginária. A parte real
é o x ao cubo menos 3xy², e a parte imaginária é esta aqui. Então, isso é a expressão para a parte real daquela função f e a parte imaginária dela para os pontos z diferentes de 0. No ponto 0, é isso aqui que vale, né? No ponto 0, a função vale 0, então, tanto a parte real como a parte imaginária valem 0. Pois bem, as equações, então, tá, de Cauchy-Riemann. Precisamos calcular a derivada no ponto. Como que é o cálculo da derivada? Vamos aqui usar essas expressões. A derivada parcial do u em relação a x em 0 é quem? U de 0 mais ΔX, menos y igual a 0, menos u em 0, 0, dividido pelo ΔX. E agora aqui eu coloco, nesse lugar daqui, eu coloco essa expressão calculado em x igual a ΔX e y igual a 0. Então, onde está x, o que vai acontecer? Vai ter um x², que vai ser, na verdade, ΔX, né? Vai ter um ΔX ao quadrado e um ΔX ao cubo. Então, por isso agora, né? Quer dizer, cubo em cima com o quadrado com esse ΔX daqui, fica ΔX ao cubo. Então, ΔX ao cubo em cima, ΔX ao cubo embaixo, dividindo da 1, o limite, né, dá 1. Então, essa é a derivada do u em relação a x nesse ponto. Vamos fazer agora para a função v. Tá? Então, eu preciso calcular a derivada de v em relação a y, para ver a primeira equação de Cauchy-Riemann. Né? Então, fazendo a mesma coisa, colocando onde está esse v, usando essa expressão aqui, tomando x igual a 0 e o y igual a ΔY aqui, coloco de volta, dá essa expressão que dá 1. Pois bem, então, a equação é satisfeita. Vamos agora calcular a derivada do u em relação a y. Tá? Então, me dá isso aqui, tá? Faço a mesma coisa, só que aqui vai dar, vejam, para ΔY indo para ΔX e indo para 0, aqui, ó, desculpem, tá? Indo para 0, ó, x aqui e x aqui, então dá 0 isso aqui. Tá? Vai estar dividido por um ΔY, mas não importa, vai dar 0, com 0 aqui, vai me dar 0, ou seja, 0. E a derivada do v em relação a x, da mesma coisa, aqui eu tenho então que a derivada dela dá 0. Tá? Então vejam, o que está acontecendo? As equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas. U de x é igual a v de y e u de y é igual a menos v de x. Como é o 0, né? Então, está valendo. Né? Então, as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas no ponto z igual a 0. Porém, a derivada ela não é contínua. Essas derivadas parciais. Essas derivadas parciais aqui não são contínuas. Ó, calculei a derivada do u em relação a x, v em relação a y, u em relação a y e v em relação a x. Deram 1, 1, 0 e 0. Vamos ver agora como que dá o cálculo das derivadas. Né? Bom, está aqui eu escrever as equações de Cauchy-Riemann satisfeitas. Né? Bom, então, a derivada do u em relação a x, essas derivadas, ó, se 1, 0, 0 e 1, são os resultados que a gente acabou de calcular. Tá? E aqui em cima, o que eu tenho? Tá? Aqui em cima é o cálculo dessas derivadas aqui, ó, dessas duas funções aqui. Derivo isso em relação a x e em relação a y. Derivo essa função aqui em relação a x e derivo ela em relação a y. O resultado é o que está aqui. É o que está colocado aqui. Esse é o resultado. Tá? Pois bem, olha agora o que acontece quando estas funções aqui, tá, o limite em que elas vão para 0. Para a derivada, né, ser contínua, o limite tem que ser igual ao valor dela no ponto. O valor dela a gente já calculou. Ó. U de x, v de x, u de y e v de y. No ponto 0 valem 1, 0, 0 e 1 aqui. Tá? Então isso foi calculado. Agora eu preciso ver se o limite aqui dessas funções para x, y indo para 0 se dá igual a esses valores. Para ver então se elas são ou não contínuas. Ora, bom, esse aqui é fácil de ver. Isso aqui, para x, y indo para 0, isso dá 0. O limite disso aqui, né? Para x, y indo para 0 dá 0, isso é 0. Ok, v de x é contínua. Aqui, essa também. Vejam, x e y aqui no numerador, eles estão indo para 0. Tá? O que acontece? Dá 0, o valor é 0, então também é contínua. E agora, para esta função, a derivada de u em relação a x,
e v em relação a y. O que acontece? Para x e y indo para zero, esta aqui dá zero, mas o valor é 1. Então, a derivada de u em relação a x não é contínua no ponto z igual a zero, no 0, 0. E a mesma coisa para esta. Vejam, esse limite aqui dá zero, o valor é 1. Tá? Então, v de y também não é contínua. Tá? Então, u de x e v de y não são contínuos em x e y igual a zero. Tá? E esse é o problema. Nós vimos que a derivada não existe e as condições de Cauchy-Riemann, tá? Como eu falei, elas são condições necessárias, mas não suficientes. E o problema, como nós vamos mostrar agora, tá? É que as condições de Cauchy-Riemann têm que estar, para serem suficientes, eu tenho que acrescentar que as derivadas parciais, essas derivadas parciais, também são contínuas no ponto que eu estou considerando. Bom, vamos então ver esse resultado e depois demonstrá-lo. Teorema. Suponha que a função f, escrita na forma u mais iv, que ela esteja definida em uma vizinhança de um ponto z0, que é x0 mais y0, e suponha que a. As derivadas de primeira ordem, u em relação a x, u em relação a y, v de x e v de y, existam nos pontos dessa vizinhança. E que essas derivadas parciais sejam contínuas, tá, no ponto x0, y0 e que satisfaçam as condições de Cauchy-Riemann nesse ponto x0, y0. Aqui estão as condições, né, as equações, né, de Cauchy-Riemann, tá, no ponto x0, y0. Então, nesse caso, existe a derivada da função f no ponto z0 e o seu valor é dado por esta expressão aqui. A derivada de u em relação a x, calculado no x0, y0, mais i, a derivada de v em relação a x também, x0, y0. Claro que você poderia trocar aí por a derivada em relação a y, mas aí eu tenho que trocar, né? Ó, o u de x, trocar por o v de y aqui, e aqui esse v de x por menos u de y, que é um pouco mais confuso, né? Então é melhor usar essa forma aí, né? Então a derivada do f fica dada então pelas derivadas de u e de v em relação a x, calculadas em x0 e y0. Pois bem, vamos então provar isso, tá? E provar isso vamos partindo então da hipótese que a gente colocou da continuidade das derivadas parciais, tá, em torno do ponto z0. Então, nessas condições, tá, eu posso considerar então a variação, né, da parte real e da parte imaginária do f. Então, a variação, né, vamos considerar aqui uma variação do u e a variação da função v, tá, dentro dessa vizinhança aí do ponto z0. Tá, aqui essa vizinhança, então, elas são dadas por a minha variação, que eu estou considerando meu ponto z para z mais um Δz, ou seja, para um x mais Δx e um y mais um Δy. Então, essa variação que é o x0 mais Δx, y0 mais um Δy, menos o valor dela no ponto x0, y0, ela pode ser escrita como? A primeira aqui, ó, a parte linear dessa variação. Tá? Então, a parte linear dessa variação é a derivada do u em relação a x, calculado no ponto vezes o ΔX. Mas a derivada do u em relação a y no ponto vezes o ΔY. Mais termos de ordem superior. Temos segunda, terceira, quarta ordem, assim por diante, que eu estou condensando tudo, tá, nessa forma aqui. Um ε1 e um ε2 vezes um ΔX e um ΔY. Esses termos aqui, tá, o E1 e o E2, contêm ΔX e ΔY, várias potências deles. E são tais, então, que quando ΔX e ΔY vão para zero, tá, aqui tá, ó, esses termos vão para zero. Tá? Então, ε1 e ε2 vai para zero. A mesma coisa aqui, né, uma coisa totalmente análoga, escrevi aqui para o ΔV. Tá? Então, aqui a variação deles e aqui a parte linear da variação. Tá? Então, essa derivada parcial em relação a x e y. Ambas calculadas em x0 e y0 vezes ΔX e ΔY. E aqui os termos de ordem superior, tá? Então o ε3 e ε4 contém ΔX e ΔY aí, várias potências deles, tais que quando ΔX e ΔY é para zero, eles também vão para zero. Tá? Então, ε1, 2, 3, 4, como escrevi aqui,
tá? Eles vão para zero, para ΔX, ΔY indo para zero. São os termos de ordem superior desta variação aí, do ΔU e do meu ΔV. Pois bem, agora então, vamos pegar aqui a expressão para o meu F. Tá? Vamos calcular a variação do F. E para usar então a expressão para a variação do F, vamos usar essa variação do U e do V aí. Então, F é U mais IV, portanto, ΔF é o ΔU mais I ΔV, e em cada uma dessas expressões eu vou colocar o ΔU e ΔV. Fazendo isso, é isto aqui que eu tenho, olha. Este termo aqui é o ΔU mais I vezes o meu ΔV. Agora eu vou usar as condições de Cauchy-Riemann. Vejam, aqui está, olha. Nesse termo aqui, nesse derivado U em relação a Y, eu vou usar uma das condições das equações, né, de Cauchy-Riemann, virou menos V de x. E a outra aqui, o V de Y, U de x. Então, aqui eu usei, então, esse termo vira esse vira esse. São as equações de Cauchy-Riemann. Tá? Então, aqui está esse termo, aqui está assumindo um ΔY, tinha o quadro aqui, escondeu um ΔY aqui, com esse termo aqui, esse mesmo termo é o que está aqui, né? Ficou o espaço aí, calculei errado o espaço. Tá? Pois bem, então, agora o que acontece? Tá? Vamos pegar esses termos aqui, vamos passar deles e separar. Eu apenas juntei, olha, aqui o ΔX, todos esses termos aqui, tá? Eu vou colocar de uma única forma, olha, o de x e o de x aqui, V de x aqui e V de x aqui. Então vai sobrar, ó, o U de x vai ficar ΔX mais I ΔY. E aqui o V de x, e aqui também ele tem I ΔX e menos ΔY. Só que esse menos aqui eu posso escrever ele como I ao quadrado. Tá? Então vai aparecer um I vezes V e depois um ΔX mais I ΔY. E eu consigo juntar tudo num termo só, tá? Que é isso que está aqui. Tá? Então todos aqueles termos eu junto desse jeito aí, e aqui eu coloquei, olha, esse ΔX aqui fica ε1 mais um I, que está aqui ε3, e ε2 mais um I, ε4, que é o que está aqui. Tá? Pois bem, agora vamos avaliar esses termos aí. Tá? Bom, quer dizer, eu vou precisar avaliá-los porque eu vou depois, desculpem, né? Então só dividir isso aqui pelo ΔZ, né? Tá? Então dividindo aqui pelo ΔZ, então ΔX sobre ΔZ, ΔY sobre ΔZ aqui. Tá? Então vamos avaliar esses termos. Tá? Vejam, aqui, para ver esse termo aqui, a análise dele, lembre-se o seguinte, a parte real de um número, o módulo da parte real, é sempre menor ou igual que o próprio número complexo. Assim como sua parte imaginária, o módulo da parte imaginária é menor ou igual que o próprio número complexo. Isso a gente viu no nosso primeiro vídeo. Tá? De fato, né, o módulo do número complexo ao quadrado, né, ele é a parte real mais a parte imaginária. Portanto, a parte real, o módulo dela é menor ou igual que o próprio número, e a parte imaginária é menor ou igual que o módulo do número complexo. Então, é o que está aqui. Portanto, ΔX dividido por ΔZ, o módulo disso é menor igual a 1. Mesma coisa aqui. Tá? E agora, quando eu for colocar... Bom, por que eu vou agora calcular esse módulo aqui? No final, eu vou querer estimar isso, eu vou querer tomar um módulo dessa expressão. Tá? Da expressão que está aqui em cima. Eu vou passar isso para o lado esquerdo e vou ver o valor absoluto disso, tomar um módulo disso. Então será um módulo desse termo, então eu tenho que analisar o módulo de cada um deles. Tá? Então vejam, o módulo do ε1 mais I, E3, ΔX, ΔZ. Tá? O que acontece com ele? Ele é menor ou igual que o módulo do ε. Desculpa, ele é igual. Vamos primeiro. O módulo... Tá? Desse número é o módulo do ε1 mais I, ε3, vezes o módulo do ΔX, ΔZ. Mas o módulo do ΔX, ΔZ é menor ou igual a 1, então isso é menor ou igual a 1 que o módulo do ε1 mais I, ε3, que é o que está aqui. E depois, daqui para cá, eu vou usar a desigualdade triangular. Então, o módulo do Z1 mais Z2 é menor ou igual que o módulo do Z1 mais o módulo do Z2. Então, isso é menor ou igual, isso aqui, que o módulo do ε1, que está aqui, mais o módulo do I, ε3. Mas o módulo do I, ε3 é igual ao módulo do ε3. Então, é isso que está aqui. Agora, quanto a esse termo aqui, é exatamente o mesmo raciocínio que eu fiz aqui.
Mesmo raciocínio daqui, aplica-se aqui. Está aqui, ó, o ΔY, ΔZ menor ou igual a 1. Então, é a mesma coisa. Pois bem, então agora, o que acontece? Pego esse termo, passo para o lado esquerdo, tomo o módulo dessa expressão e vejo o que acontece no limite para ΔZ indo para zero. Ora, na hora que eu tomar o módulo disso aqui, isso vai ser o módulo dessa expressão. Disso aqui. Que, por sua vez, de novo usando a desigualdade triangular, isso é menor ou igual que o módulo disso mais o módulo disso aqui. Só que cada um deles, vejam, esse primeiro é menor ou igual que ε1 mais ε3, um módulo de cada um, e esse de ε2 e ε4. Então, isso eu juntei tudo aqui, por isso que está aqui, então, toda essa expressão. Juntei eles aqui, e o que eu estou querendo calcular? Então, o menor ou igual, limite para o ΔZ indo para zero é o ΔX e o ΔY, cada um deles indo para zero, e esses épsilons aqui, a gente sabe, né, nós vimos que, para eles indo para zero, cada um deles vai também para zero. Então, esse limite é zero. Ou seja, então, isto aqui é menor ou igual a zero, portanto, quem está aqui dentro tem que ser igual a zero. Tá? Então, esse limite do ΔZ indo para zero, o ΔF, ΔZ, ele é a derivada do f, que é então igual ao que sobrou. Né? Então, é igual a essa expressão, que é o que nós escrevemos. Né? Isso é o valor da derivada da função em Z0. E dessa forma, então, a gente prova o teorema. Vamos agora olhar para as equações de Cauchy-Riemann de uma maneira um pouco diferente. Vamos fazer uma outra abordagem ao problema. Bom, vamos tomar aqui então a nossa variável complexa z, né, x mais y, seu complexo conjugado z barra x menos y. E dessas duas expressões escrevemos a parte real e a parte imaginária, simplesmente então z mais o complexo conjugado por 2 a parte real, e a diferença das duas dividido por 2i é a parte imaginária. Pois bem, vamos escrever a parte real e imaginária, né? Tem aqui da minha função, de uma função f. Então, a parte real, u de xy. Bom, daqui x e y, estou escrevendo as duas aqui como função de z e z barra, certo? Então, olhando z e z barra como se elas fossem novas variáveis, tá? Vamos nos dar essa liberdade, pensar que elas são novas variáveis, como se fossem variáveis independentes. E a gente vai ver que dá de uma certa forma para olhar isso assim, e nós vamos ver em que sentido, né? Se isso faz sentido ou não daqui a pouco. Tá? Vamos então nos permitir fazer isso. Então, olhando, né, para z e z barra como se fossem novas variáveis. Então, eu vou olhar então u como um u de z e z barra. Tá? Colocando então onde estava x e y, né, da minha expressão, da minha função f, essa expressão para x e essa para y. Coloco lá, então u vai depender de z, vai estar lá z e z barra na minha expressão do u. Mesma coisa eu faço para a função v depois. Né? Mas fazendo isso para o u, agora vamos usar a regra da cadeia. Tá? Para expressar a derivada do u em relação a x, que é isso que aparece, né, nas equações de Cauchy-Riemann, vamos então expressar essa derivada do u em relação a x em termos de derivadas parciais em relação a z e z barra. Tá? Eu falei como se fossem variáveis independentes. Tá? Vamos fazer isso. Então, aqui um mero uso da regra da cadeia, né? A derivada do u em relação a x, desse caso, é a derivada do u em relação a z e de z em relação a x, mais u em relação a z barra e z barra em relação a x. Tá? Essa derivada aqui, de z em relação a x e de z barra em relação a x, segue dessas expressões aqui. Portanto, dá isso, derivada de u em relação a z mais u em z barra. E a mesma coisa, a derivada do u em relação a y. Novamente, o uso da regra da cadeia, a me dar essa expressão, onde agora, vejam, agora, vai do z em relação a y, aparece um i, que está aqui, e essa outra aparece um menos i, que está aqui. Tá? Bom, disso aqui, como isso deve valer para qualquer função u, tá? Agora eu deixo isso na forma desses operadores aqui, os operadores de derivação parcial. Ó, derivada do u em relação a x, é do u em relação a z, mais u em relação a z barra. Como isso vale para qualquer u, eu escrevo essa expressão aqui, sem precisar colocar u. Aqui vale qualquer u que eu coloco aqui,
Está valendo isso, tá? E a mesma coisa para essa derivada do u em relação a y que está aqui, tá? Então, vale a mesma coisa aqui, ó, só que aqui é o i, tá aqui, d dz menos d dz barra, tá? Então, eu não preciso fazer isso, o cálculo disso, usando para a função, a parte imaginária v. Não, porque vai dar exatamente a mesma coisa, tá? Então, essa expressão aqui vale qualquer que seja a função u no qual eu estou agindo, né? Pois bem, desde que sejam diferenciáveis, é claro, né? Ponto, questão. Bom, disso aqui, agora faço simplesmente uma conta aqui, que somo essas duas e subtraio, né? Tá? E resolvo isso para a derivada em relação a z e a derivada em relação a z barra. Tá? Eu tenho, então, essas expressões para a derivada em relação a z e a derivada em relação a z barra, né? Então, como eu somo aqui as duas, aparece um 2, que depois divide, né? Aparece aqui na frente. E o i e menos i aqui. Pois bem, então, são essas aí as duas derivadas. Bom, como eu falei, de certa forma, como você consegue olhar isso e interpretar isso como se fossem variáveis independentes. Esse é o teste, vamos assim dizer, teste de fogo. Porque o que acontece, a gente tem x e y. Como são variáveis independentes, a derivada de x em relação a x, parcial, derivada parcial. X em relação a x é 1. Derivada parcial de x em relação a y é 0. Derivada parcial do y em relação a x, 0. Derivada parcial do y em relação a y, 1. Tá? Isso reflete, então, o fato que elas são variáveis independentes. Tá? Vamos ver, então, o que acontece com o cálculo dessas derivadas parciais aí. Então, eu vou usar essas duas expressões aqui. Então, a derivada parcial do z em relação a z, essa é a derivada parcial de z, e aqui o meu z é o x mais y. Pois bem, quanto que vai dar isso? Derivada parcial desse x em relação a x, aqui é 1, desse em relação a x é 0, desse aqui em relação a y é 0, e esse em relação a y em relação a y é 1. E olha, x em relação a x, 1, esse aqui do y em relação a y é 1, mas eu tenho um i com menos i. I com esse menos i dá 1. Então, 1 mais 1, 2. Tem um 2 aqui na frente, dividindo. Então, metade, ó, o i ao quadrado, né, como eu falei que aparecia aqui, com menos na frente. Tá, então, isso dá 1. Derivada parcial do z barra em relação a z. Mesma coisa, só que tem um menos aqui. Então, a diferença em relação ao caso de cima, ó, i com menos i com esse i dá menos i quadrado. Menos i com esse menos i dá i quadrado. Menos 1 com 1 dá 0. Derivada do z em relação a z barra. Agora a derivada do z barra é diferente, onde estava aqui o menos i, agora aqui vai um mais i. Aqui é o meu z. Então o que vai acontecer? É o mesmo cálculo, só que eu vou ter o i com i, eu vou ter um i quadrado. Sinal mais na frente, ó, mais i, i quadrado. Menos 1 com 1, 0. E a derivada parcial do z barra em relação a z barra, olha aqui, i com menos i ao quadrado, menos 1 com menos, mais 1 com 1, 2 dividido por 2, 1. Então vejam, essas relações aí são justamente aquelas que você espera que aconteça quando você tem duas variáveis independentes. Tá? Então, essa permissão que a gente se deu de olhar as duas como se fossem variáveis independentes, de uma certa forma, isso faz um sentido. Tá? Então, com isso, tá? Como que fica a derivada do meu f em relação a z barra? Bom, essa aqui é a expressão para o meu, aqui, ó, derivada em relação a z. E esse é o f. Ora, quanto que dá isso? Derivada do u em relação a x, aqui, a parte real, veja, i com i menos 1. Então, vai ficar a derivada de v em relação a y com sinal negativo. Está aqui, derivada de v em relação a y. E a parte imaginária, ó, tem um i aqui, derivada do u em relação a y, que é o que está aqui, e veja aqui, ó, derivada em relação a x do v. Então, i, derivada do v em relação a x. Ora, se essa derivada aqui, parcial do f em relação a z é 0, isso só é verdade se a parte real e a parte imaginária forem 0. E a parte real e a parte imaginária, isso igual a 0 é isso igual a 0 é isso, que são as equações de Cauchy-Riemann. Então, esta expressão que eu escrevi aqui, tá? A derivada parcial do f em relação a z barra igual a 0 é equivalente
a equação de Cauchy-Riemann. É uma forma extremamente compacta de escrevermos a equação de Cauchy-Riemann. Tá? E olhando como se fossem, então, z e z barra, como se fossem variáveis independentes, isso significa que não tem o complexo conjugado de z na expressão do f. O f não tem na sua expressão aí, tá, que você tem, o z barra não aparece. É isso que significa isso. Tá? Então, e nesse caso, o que acontece aqui? A derivada parcial do f. Essa aqui, o df é dada por essa forma. Ora, quando eu passo xy para z barra, eu vou ter, então, olhando como se fossem variáveis independentes, essa aqui é a expressão para diferencial do f. Tá? Só que se ela satisfaz a equação de Cauchy-Riemann, esse termo aqui é zero. Tá? Esse termo é zero. Então, df é a parcial do f em relação a z dz. Então, essa derivada parcial do f em relação a z é o próprio df dz. Então, essa é a derivada, né, que existe, então, a expressão para a derivada do f em relação a z. E agora é só pegar, trocar essa expressão aqui, você vai ver que dá justamente a expressão que a gente tinha. Tá? E aí, como eu falei, um exemplo aí, tá, a gente viu primeiro exemplo, a gente viu que isso aí, essa função, tá, ela foi o começo desse vídeo. Tá? Nós vimos que essa expressão, o f de z, ela só tinha derivada no ponto z igual a zero. Tá? E de fato, veja só a equação de Cauchy-Riemann aqui, olha, derivada do f em relação a z barra é o meu z. Tá? Então, df de z barra é igual a zero só no ponto z igual a zero. Então, esse é um jeito um pouco diferente de escrever, mas eu acho que ela é particularmente bem interessante. Tá? E isso permite, quando você pensa em encontrar generalizações das funções, do cálculo de funções complexas para funções, como a gente chama, hipercomplexas, ou funções com quaternions, né? Essa aí é o jeito, uma forma de você procurar a generalização da equação de Cauchy-Riemann. Bom, mas isso já não já é uma pequena viagem, um parênteses aqui que eu coloquei na discussão e desviei demais do assunto. Bom, vamos resolver um probleminha. Vamos resolver esse problema relativamente simples. Escrever as equações de Cauchy-Riemann em coordenadas polares. Para usarmos, né, quando estivermos usando a representação polar, né, a utilidade dela quando estivermos usando a representação polar de uma função complexa de um número complexo. Né? Pois bem, então, o que eu tenho? X e y, minhas coordenadas cartesianas, estão relacionadas com as polares desta forma. Eu vou querer agora escrever as derivadas da minha função de u e de v em relação a r e a θ. Né? Eu posso pensar em inverter essas equações aí, escrevendo r e θ em termos de x e y e usar isso, ou então vamos usar a regra da cadeia a partir dessas expressões aqui, encontrar as derivadas de u e x em termos da derivada de u em relação a r e θ e depois inverter a equação. Tá? Pois bem, então, vamos aqui. Ó. Essa aqui, então, usando a regra da cadeia, derivada do u em relação a r é o u em relação a x, x em relação a r, mais u em relação a y, y em relação a r. E aqui, ó, derivada do x em relação a r, eu uso essa expressão, isso vai me dar um cosseno de θ. E aqui, o y igual a r vai me dar um seno de θ, então eu tenho isso aí. Já a derivada do u em relação a θ, então, novamente aqui o uso da regra da cadeia, e agora, a derivada do x em relação ao θ vai me dar um menos r seno θ. E aqui do y em relação a θ vai me dar um r cosseno θ. Tá? Então, está aqui o sinal menos, que apareceu essa derivada do cosseno aqui, tá? Então eu tenho essa expressão. Bom, o que eu posso fazer agora aqui? Ó? Isso aqui, eu posso pegar, eu vou pegar esse R aqui, ó, esse está aqui, passar dividindo, né, com isso aqui, ó, 1 sobre R du dθ. Né? Então, vou deixar ele aqui, e aí eu escrevo essas duas equações na forma, tá, dessa multiplicação matricial, né, usando matrizes. Né? Isso aqui é interessante, tá? Vou escrever isso aqui, que a gente vê o que a gente quer fazer. A gente quer escrever agora a derivada do u em relação a x e u em relação a y em termos dessas aqui. Então, é só inverter essa matriz, que é uma matriz de rotação, né? E uma matriz de rotação aí por um ângulo θ, a inversa dela é a matriz de rotação pelo ângulo menos θ. Então,
o resultado aqui, tá? Eu expresso u em relação a x e u em relação a y em termos dessa matrizinha aqui, desse vetor, fazendo o quê? Simplesmente pegando agora a matriz com o ângulo menos θ. Então, o seno de menos θ é menos seno de θ, seno de menos θ com esse menos, fica o seno de θ aqui. Tá? Então, essa é a inversa dessa matriz. Bom, agora é só abrir essa expressão aqui. Tá? Então, a derivada do u em relação a x é dada por isso aqui. Tá? E do u em relação a y é dada por essa expressão aqui. Tá? Agora, bom, as expressões para v também são a mesma, né? Não faz diferença nenhuma, né? Tá? É a mesma coisa. E agora, então, vou escrever as equações de Cauchy-Riemann. Essa é uma delas. Tá? Então, a derivada do u em relação a x, eu coloco, ó, esta expressão aqui é a que está aqui. Isso tem que ser igual à derivada do v em relação a y. Então, nesta expressão, eu troco u por v. Tá? Então, ó, vejam, quem está aqui é justamente esta expressão, trocando u por v. Então, desta equação aqui de Cauchy-Riemann, segue isto aqui. Já a outra equação é esta. Então, a derivada do u em relação a y é isto aqui. Isto é o que está aqui. Isso é igual a menos v em relação a x. Então, nesta expressão aqui, troco u por v e coloco aqui. Tá? Tem o sinal menos, então, ó, menos, onde está aqui, ó, mais vira menos, onde está esse menos vira este mais aqui. Bom, o que sobrou aqui, olha, duas equações, tá? Que eu tenho agora que mexer nessas duas equações aí para tentar isolar a derivada do u em relação a r e a do v em relação a r, em termos do u em relação a θ e v em relação a θ. Né? Mexer com essas equações aqui para dar uma simplificada nessa forma delas. E vejam, isso não é difícil de fazer. Tá? Nessas horas, quando você tem muito seno e cosseno, tá? A ideia é sempre pegar uma equação, multiplicar uma delas por um seno ou cosseno, e a outra por um seno e cosseno, então, ou por cosseno e seno, né? Para poder usar a identidade trigonométrica fundamental, que você soma ou subtrai, conforme o caso, e usa o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Tá? Então é isso que eu vou fazer aqui. Ó. Então o que nós vamos fazer? Essa equação aqui, que está com essa estrelinha aqui, eu vou multiplicar ela por cosseno de θ. E essa de baixo eu vou multiplicar ela por seno de θ. Então o que vai acontecer? Olha, aqui fica esta por um cosseno por cosseno. Então cosseno ao quadrado, aqui um cosseno seno seno aqui, e aqui cosseno ao quadrado. A de baixo fica seno quadrado, cosseno seno, ó, todos o mesmo termo, ó, UR, VR, e aqui vai ficar seno cosseno e seno ao quadrado. Todos, ó, mesmo termo, um embaixo do outro aqui. Quando eu somar as duas equações, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Aqui, cosseno seno e seno cosseno, quando subtraio, vejam, elas têm sinal oposto. Então, uma cancela a outra. Mesma coisa aqui. Esses dois aqui, o que acontece? Vai ficar um cosseno vezes seno, aqui um seno vezes um cosseno, somo, cancela. E aqui cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, somo dá 1. Então, na hora que eu somo, fica 1 sobre r dv dθ, e eu passei esse r que estava aqui embaixo para o outro lado. Tá? Então, é isso que está aqui, da onde a gente conclui isso. Tá? Então, ao somar essas duas equações, resulta que r du dr é igual a derivada de v em relação a θ. E agora, para obter uma outra equação, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar a de cima por seno e a de baixo pelo cosseno. Tá? Então, a de cima eu multiplico por seno, a de baixo eu multiplico pelo cosseno e subtraio uma da outra. Porque aí o que vai acontecer? Os termos que ficavam cosseno ao quadrado e seno ao quadrado, quando somava, dava 1, agora são eles que vão cancelar. Tá? Vejam, de fato, olha, multiplico a primeira por seno. Aqui vai ficar seno vezes cosseno. Mas a de baixo eu vou multiplicar por cosseno. Então, cosseno, seno. Mas com sinal negativo. Então, na hora que eu somo, esse termo desaparece. Aqui, seno com esse seno. Seno ao quadrado. Cosseno com esse cosseno, cosseno ao quadrado. Subtrai uma da outra. Então, vai ficar menos seno ao quadrado, menos cosseno ao quadrado, que vai me dar um menos 1. E a mesma coisa com esses dois termos, esses dois aqui vão se somar e esses dois vão cancelar. Então, o resultado, então, vai me dar, aqui dos dois vai dar 1. Ó, veja que eu tinha um R, né? Aqui que eu passei para o outro lado, então é o lado que tem um dv/dr aqui, né? A derivada em relação ao R tem o R junto aqui, multiplicando, né?
Então, esta aqui é a forma das equações de Cauchy-Riemann, usando coordenadas polares para a minha coordenada no meu ponto. Tá? Mas note que a representação ainda da função f ainda é uma representação do tipo cartesiano. Porque onde ela está assumindo valores, no espaço onde ela assume valores, estou escrevendo como um U mais IV. Representação cartesiana. Tá? U e IV, parte real e parte imaginária. Isso é cartesiano. Tá? Então, aqui de certa forma tem uma mistura, né, das coisas. O Z está em representação polar. Mas o W, né, que é o F de Z, esse não. Está cartesiano. Representação cartesiana. Então a gente pode ainda mexer um pouco nisso aí para escrever o U e V em termos daqueles que vêm a ser a representação polar da minha função. E é isso que eu estou falando aqui. Ó. F é o U mais IV. Então isso é um ρ exponencial de φ. Essas vão ser as coordenadas, né, polares que eu vou usar, a representação polar. Então, nesse caso, U será ρ cosseno de φ e V é ρ seno de φ. Então, agora é só expressar esse U e V aí em termos, jogar isso naquelas equações e aí tentar dar uma simplificada para chegar numa forma um pouco mais razoável. Né? Então, essa aqui vai a primeira das equações. Usando, então, U, essa expressão aqui, e aqui V por essa expressão, aqui só calcular as derivadas parciais, eu vou chegar nisso aqui. Tá? Veja, aqui é só calcular a derivada disso em relação a R e aqui a derivada em relação a V. Cálculo elementar dá isso. Mesma coisa para a outra equação que a gente obteve. Essa é a outra. Onde está V e U, coloca essa expressão para V e U. Calcula as derivadas parciais, o resultado é esse aqui. Então, a equação com uma estrelinha e duas estrelinhas. Vejam, tem cosseno, seno e seno aqui. O que eu vou fazer? Mesma coisa que a gente fez na página anterior. Tá? Então, pego essa primeira, multiplico por cosseno. Pego a segunda, multiplico por seno. Somo, o resultado é esse aqui. Faço agora a primeira, multiplico por seno, a segunda por cosseno, subtraio. O resultado é esse aqui. Tá? Então, essas aí já são a representação das equações de Cauchy-Riemann, agora só em forma polar, tanto da variável z como da função, né, no outro espaço, no espaço W. Então, a função também, eu estou usando para ela uma representação polar. Eu posso dar uma melhoradinha nessa expressão aqui, tá anotando isso aqui, ó. 1 sobre ρ, derivada de ρ em relação a R, é a derivada do logaritmo de ρ em relação a R. Tá? E essa expressão aqui eu posso escrever desse jeito. Tá? Então, eu posso reescrever, usando esse fato aqui, essas equações dessa forma. Fica um pouquinho mais, digamos, simétrico, né? Tá? Mais elegante, mais simples. Enfim. Bom, mas o tema desse vídeo, o tema principal é funções analíticas, né? Então, chegou a hora da gente definir o que é uma função analítica. Tá? Então, uma função f de uma variável complexa z é analítica em um conjunto aberto S se tiver uma derivada em cada ponto desse conjunto. E ela é analítica em um ponto Z0 se for analítica em uma vizinhança do Z0. Importante. Tá? A função é analítica em um ponto Z0 se ela for analítica em uma vizinhança de Z0. Ora, veja o que mostra esse caso aí, o caso que a gente já viu. Bom, o caso f de z igual a z a menos 1, ela é analítica para todo z diferente de 0. Tá? Mas f de z igual ao módulo de z ao quadrado, ela não é analítica em nenhum ponto do plano complexo. E vejam, f de z, que é igual ao módulo de z quadrado, ela tem derivada no ponto z igual a 0. A gente acabou de ver isso. Né? Ela tem derivada em z igual a 0. Mas ela não é analítica, porque ela só tem a derivada no z igual a 0. Ela não tem derivada na vizinhança do z igual a 0. Não na vizinhança. Então, o conceito de analítica significa que ela tem, né, ela tem que ser analítica. Quando você fala em analítica em um ponto, você está considerando que ela tem que ser analítica numa vizinhança do ponto. Por isso que a gente começa até falando, olha, a função é analítica num conjunto aberto S
se ela tiver derivada em cada ponto desse conjunto. Então, não depende só do ponto, depende também da vizinhança. Então, esse é o exemplo aqui, acho que ele é bem ilustrativo. Você tem aqui uma função que ela tem derivada no ponto, mas não é analítica no ponto. Então, são conceitos aí diferentes. Bom, uma observação aqui ilustrativa, creio importante, é que também essa denominação função analítica, ela tem denominações analíticas, alternativas, né, para ela, né? E as denominações alternativas, né, são função regular ou função holomorfa. E aqui cabe uma observação. Uma função, você provavelmente viu em algum curso anterior, falando que uma função é analítica quando ela pode ser representada na forma de uma série de potência. Tá? E de fato, nós vamos ver mais para frente que essa função que nós estamos definindo agora como uma função analítica desta forma, ela vai poder ser representada, tá? Nesse conjunto onde ela é analítica, ela vai poder ser representada por uma série de potências. Tá? Então, a gente pode dizer que é equivalente, né? Falar analítica, essa definição, com a definição dela como sendo dada por uma série de potências. Tá? Pois bem, isso é verdade quando você tem uma função de uma variável complexa. Se você tiver mais de uma variável complexa, aí o assunto já é bem mais complexo, né? O assunto, literalmente, né? Bom, você então, nesse caso, o que acontece? Tá? Quando você tem mais de uma variável complexa, a definição de função, essa aí, tá, como tendo derivada, tá, num ponto, e quando sendo série de potência, elas já deixam de ser equivalentes. Tá? Então, o que acontece? Tá? E por isso que eu pessoalmente prefiro dar o nome para a função satisfazendo essa definição que a gente está dando aqui, de uma função holomorfa. Tá? Porque aí, para as funções de uma variável complexa, uma função holomorfa é igual a uma função analítica. Em outros casos, para mais variáveis complexas, não. Né? Mas, veja, como nós só vamos lidar com uma variável complexa, isso não vai fazer muita diferença, mas acho que é bom e importante ficar essa distinção. Como eu falei, eu prefiro o nome holomorfa, mas o livro usa analítica. Então, bom, eu acho que é importante fazer essa observação que eu estou fazendo, para você saber disso, mas vamos, para não complicar aqui, né, para não complicar demais o seu estudo nem nada, já que nós estamos seguindo o livro do Churchill, vamos seguir então com a denominação analítica, como está aí. Mas, colocada essa observação aqui, né, tá, sobre essas diferentes denominações e, eventualmente, em outros casos, quando elas deixam de ser, dizer a mesma coisa, né, quando a holomorfia não está ligado, né, com essa coisa de você ter uma série analítica, né, quer dizer, você tem uma série de potência. Bom, mas enfim, isso, como eu falei, para o resto, vai ser o nosso curso para uma função, uma variável complexa apenas, isso não vai fazer muita diferença, mas deixar essa observação eu creio que é importante. Enfim, posto isso, nós vamos terminar esse vídeo, parar esse vídeo por aqui, e nós continuamos a falar de funções analíticas no próximo vídeo, a parte 2. E é isso, pessoal, e até lá.